clubes. Depende de qual parte. Por exemplo, é inadmissível que Grêmio e Inter, na área comercial, na área das lojas, não pague IPTU. Como é que eu vou, na realidade... Mas é admissível em outras partes? Quer dizer, tem a parte comercial, mas não só, né? Na realidade, o projeto está aqui para ser discutido. A gente tem ouvido muito os vereadores sobre isso. Existe uma bancada que inclusive, existe um grupo de vereadores que encaminhou ao prefeito Marquesan, que está muito sensível na discussão disso, de ver uma lógica e um regramento. Agora, vamos ser sinceros, quando a gente quer mexer no bolso, seja de qualquer, não só pessoa, mas de qualquer empresário, de qualquer instituição, a gente vê às vezes, né, que há assim, uma vontade de se fazer justiça para com outrem. Né? Então é inconcebível que isso, vamos dizer assim, é inadmissível que se tenha isenção de algumas instituições, e aí entram a questão dos clubes, né, alguns pelo menos, que movimentam cifras milionárias e que não pagam um imposto, e a gente cobre o imposto de propriedade, né, de outros que não movimentam tantos recursos. Não dá. Se a gente quer fazer clubes como o Sojipa ou o Leopoldina dizem que a obrigação de pagar IPTU pode inviabilizar a atividade desses clubes. O senhor acha da isso mesma maneira que a sociedade exige do governo Marquesan que mostre os dados, a gente está estudando os dados dos clubes. Porque a gente quer tecnicamente ver se realmente, desde o início, e acho que tem que ser assim. Acho que toda instituição que se sentir prejudicada num projeto que a gente acredita que é justo, e é justo fazer esse recálculo, essa revisão, a gente quer estudar os caso a caso para ver aí a maneira que a gente pode equacionar para não cometer injustiças. E aqui dentro da Câmara a gente ouve, eu falei isso aqui para vocês, a gente ouve, o prefeito Marquesan é o prefeito do enfrentamento. Claro que eles dão uma conotação negativa. Eu dou a conotação que eu acho justa, que é a positiva. Ele não tem nenhum receio de defender as suas convicções. E se porventura, né, julgar que as suas convicções mudaram ou que ele também é sensível, nós queremos ouvir e conversar com os clubes. A proposta e a opinião do governo já foi externada. Nesses casos aí, caso a caso, nós queremos ver os balancetes, ver se é justificada ou não essa reivindicação dos clubes. Não estou tirando os dois grandes clubes de futebol que a cidade tem. A gente tem outros clubes, né? Inclusive de futebol na cidade, mas Grêmio e Inter, que é o foco da tua pergunta, com certeza. O governo tem uma postura de claramente defender os seus projetos, porque realmente ninguém apresenta, e aí eu acho que, é por isso que eu digo que a gente tem que mudar a mentalidade política, e no futuro nós vamos ver que vai acontecer isso, a sociedade vai fazer isso, não é um partido, não é um político, não é um prefeito, não é um vereador, a sociedade vai fazer com que a mentalidade política mude. A mentalidade política tem que ser cada vez mais de tratar o que é importante para a sociedade e cada vez menos fazer defesa de segmentos e partidos políticos. E esse é um caso que tem que ser tratado dessa forma. Questão de justiça. Grêmio, Inter são grandes clubes, envolve cifras, como eu já disse, milionárias, e tem áreas deles que são desenvolvidas atividades comerciais, atividades que tem que ser, sim, cobrado IPTU.